Rapaz, eu acho que eu nunca fui apresentado assim, olha. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ministério de Música, vocês podem se assentar. Amém? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Estão bem mesmo? Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, e nós estamos muito felizes com esse dia, com essa oportunidade de falar sobre missões. Né? Essa igreja, ela tem isso na veia, amém, irmãos? Não importa o tamanho que nós somos, um dia seremos milhares e ainda teremos missões na nossa veia, amém? Então, ore pelo pastor Jean, né? É uma missão nossa, ele está contando com a gente lá, está esperando tudo. Vim de novo aqui, estou esperando vocês lá, então vamos nos organizar para ir lá, para que a gente possa alcançar, ajudá-los também de alguma forma, em diversas atividades, e também nos acrescentar a nossa vida, né? Essa oportunidade de estar ali junto com ele, recebendo e também envolvido diretamente no campo. Amém? Glória a Deus. Quero que você fechasse seus olhos onde você está, curvasse sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo. Nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado e zelo com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós temos vivido e temos desfrutado nesse tempo. Pai, que nessa manhã sejamos despertados para aquilo que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos colocado em nosso coração como propósito, aquilo que o Senhor tem ativado dentro de nós. Pai, eu creio, Senhor, nessa mensagem, o Senhor tocando vidas aqui, Pai, alinhando rotas, alinhando, Pai, o propósito, visões, entendimento, o Senhor comunicando chamados, comunicando direções, despertando, Pai, pessoas que estão adormecidas a respeito de algo tão poderoso que é o envolvimento na sua obra. Nós te louvamos, Pai, por essa manhã, que teu Espírito Santo que habita em nós e que está nesse lugar possa ministrar e trazer, Pai, de uma forma clara e límpida dentro dos nossos corações a mensagem dessa manhã, que através de uma mensagem geral ministrada por mim aqui, Senhor, que estou aqui debaixo da tua obediência, Pai, ou debaixo, Pai, daquilo que o Senhor nos direcionar, mas eu sei que eu vou ministrar, eu sou natural e eu posso chegar até um determinado lugar, mas a unção que está sobre a minha vida, o poder que há nesse evangelho, Pai, ele pode ir muito além das minhas palavras, Pai. Ele pode transformar e vai transformar vidas aqui nessa manhã. Te agradeço, Pai, por isso, te agradeço por esse tempo, te agradeço pelo privilégio de ser um portador do teu evangelho e que essa seja, Pai, a nossa visão, nosso entendimento nesse tempo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de louvor e adoração. Recebe, Pai, de uma forma genuína nossa profunda adoração a Ti e que nós possamos, Pai, cada vez mais ter consciência de ter esse tempo de adorar a Ti, cultuar o Seu nome. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está aqui comigo? Amém. Amém. Nós vamos ler um texto, irmãos, e eu vou parafrasear o que a Michela muitas vezes fala, né? Tem ministrações que são inspiradas e tem ministrações que são quase que de alguma forma reproduzidas, né? E recentemente ela ouviu uma ministração e compartilhou comigo e eu tive o desejo de alguma forma estar trazendo, obviamente que nunca é igual, né? São mensagens que elas carregam um pouco da pessoa, da unção da pessoa, então elas acabam indo para tônicas diferentes, mas o cerne vai ser o mesmo, né? É uma ministração de uma ministra que não é do nosso meio, né? Não é do nosso ministério, o nome dela é Andréa Vargas, ela é uma bênção, né? E a gente tem recebido muito sobre a vida dela, né? Principalmente as mulheres, né, que estão no Verdade da Graça, né? A Michela, Kelly e Martinha ouvem bastante ela, mas eu quero falar um pouco a respeito do contexto de missões mesmo, de propósito, de coisas, aquilo que está relacionado com a nossa vida em específico, amém? E eu vou ler, na verdade, nós vamos ler juntos um capítulo inteiro do livro, amém? De Atos, que está lá é o capítulo 16. Eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos estar construindo algo aqui juntos, amém? Posso contar com a sua atenção? Amém? Então fica ligado. Eu creio que o Senhor pode ministrar contigo no início, no meio e no fim, de uma forma peculiar, mas toda a mensagem ela é muito poderosa para as nossas vidas, amém? Então vamos lá em Atos 16, a partir do verso 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo,
filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Primeiro ponto que eu quero parar aqui, e antes da gente dar sequência, olha só que interessante, irmãos. Timóteo tinha aqui, segundo os estudiosos, né, aqueles que entendem um pouco do contexto histórico, ele tinha entre 16 e 25 anos. Olha que interessante, Timóteo ele tinha um bom testemunho dos irmãos em Listra e em Icônio. Você imagina um jovem, um adolescente jovem, que ele já tinha um bom testemunho na comunidade, em 2 cidades. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Não vamos negligenciar a nossa juventude, os nossos jovens. Você, jovem, você tem a capacidade de ter um bom testemunho, mesmo na sua idade. Não precisa você chegar à idade adulta para começar a fazer algo. Amém, irmãos? A gente não está preso à idade para poder desenvolver um chamado. A ponto do apóstolo Paulo, irmãos, imagina, quem era o apóstolo Paulo naquele tempo? Talvez o grande missionário daquela geração, o primeiro que foi para outras nações. Basicamente, os 12 apóstolos concentraram a sua atuação em Jerusalém, depois partindo para outras regiões de Israel, mas, especificamente, o apóstolo Paulo foi aquele que foi para os gentios. E ele encontrou em Timóteo alguém apto para estar junto com ele nessa jornada missionária. Amém? Então, a partir desse momento, Timóteo passa a integrar o corpo de missionários que foram fazer essa expedição. Amém? No versículo 4 diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O que isso quer dizer aqui, irmãos? O apóstolo Paulo, ele ia numa cidade, pregava o evangelho, estabelecia algo e ele fazia essa conexão com Jerusalém. Ele fazia conexão com os apóstolos. Então, a igreja, embora ela fosse sendo espalhada por cidades, ela estava ligada em unidade, para que não tivesse a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de fulano, de Beltrano. Era uma única igreja. E olha a consequência da unidade, mais uma vez, em atuação. Dia a dia aumentavam em número. Ou seja, onde há unidade, irmãos, sempre vai haver crescimento. Toda vez que nós estamos ligados, conectados, o Senhor vai nos aumentar. Então, por isso a importância de estarmos ligados de coração, conectados na mesma visão, no mesmo propósito. Amém? Seguindo aqui, no verso 6, ele fala: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Olha que interessante, irmãos. Por 2 movimentos eles tentaram fazer e o Espírito travou eles. Às vezes a gente lida com as coisas de Deus achando que é tudo de qualquer jeito. Ah, não, ele está pregando o Evangelho. Você acha que tem alguém mais interessado que a palavra fosse propagada do que o Espírito Santo? E por que ele travou? Por que ele bloqueou? Não uma, mas 2 vezes. O que isso quer dizer, irmãos? Muitas vezes estamos tomando decisões porque nós achamos algo. Nós não temos que achar nada. Nós temos que obedecer a comandos. Um crente, ele é guiado pelo Espírito. Amém? O crente, ele não é guiado por sentimentos, por desejo. Eu tenho um sonho de ir lá para Arica, ajudar o pastor Jean. Amém, irmão? Se você for para um tempo, para uma estação, mas você ir como um missionário, de fato, você precisa ser guiado para isso. Amém? Eles estão precisando, há necessidade, não tenha dúvida. Imagina, irmão, chegar alguém para reforçar agora eles lá. Seria fantástico, mas nós precisamos ter uma inspiração para isso. E esse texto, ele traz o quê? O entendimento que a gente não deve se mover simplesmente porque há um desejo no nosso coração. Ah, não, porque eu estava orando, fechei o olho, abri a Bíblia, apareceu Ásia, eu vou para a Ásia. Ah, fechei o olho, apareceu... Ah, primeira coisa que apareceu foi espeto e bombacha, vou para o sul. Sabe, tem pessoas se movimentando assim, irmãos. E isso é muito sério.
Por quê? Porque disso está envolvido o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus para aquela região. É óbvio que Deus queria que ele fosse, também a palavra fosse alcançada na região da Galácia, na região de Bitínia, só que não era o tempo. E isso é algo muito importante que eu quero que você guarde. O tempo e as estações, irmãos, são fundamentais na vida de um crente. Amém? A gente não pode agir e viver achando que é tudo o tempo todo, a qualquer momento e de qualquer forma. Não, há um tempo e um modo, mas acima de tudo, irmãos, há uma consciência de uma missão maior do que a nossa, maior do que um desejo. Irmãos, eu adoro os Estados Unidos, mas isso não quer dizer que eu vou morar nos Estados Unidos. Eu adoro o Uruguai, a Islândia, mas isso não quer dizer que eu vou morar lá. Eu preciso ter uma direção para ir para esses lugares. Eu preciso ter uma convicção dentro de nós, irmãos. Mas, voltando aqui para esse contexto, ele não era o plano inicial deles. Eles não planejaram ir para uma região diferente dessa. Então, só que eles tomaram 2 negativas, irmãos. 2 vezes o Senhor os parou para que eles não pudessem avançar para uma região ainda dentro da Ásia. E aí, à noite, sobreveio a Paulo, no verso 9, uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, e guarda isso, irmãos, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante, o apóstolo Paulo tinha tentado fazer um movimento, tomou uma negativa do Espírito, tentou ir para um outro lugar, outra negativa. E aí ele falou: não, calma aí, vamos parar e vamos esperar a instrução. A instrução veio através de um sonho. Ele teve um sonho com um homem macedônio. Irmãos, ele não falou: agora vamos nos organizar, reestruturar. Não, vai. Sabe, às vezes a gente tem esperado muito, irmãos. Esperadas com, sabe, tudo está conforme, alinhado, bonitinho, e para poder obedecer um comando. Se você já tem um comando, vai. Às vezes o comando, irmãos, ele demora a chegar por uma instrução clara, no sentido de: olha, eu tenho um projeto para você em tal lugar, se prepare. E aí a gente tem que começar a preparação. Tem gente que está querendo ir nessa parte já ir, aí vai se arrasar. Mas tem hora que Deus vai chegar para você e falar assim: vai. Assim como ele chegou junto na igreja de Antioquia, ele chega naquele movimento onde eles estavam orando, ele fala: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Quando ele fala isso, irmãos, Barnabé e Paulo já estavam prontos. Eles não estavam ali para começar a se capacitar. Eles pegaram e foram. Da mesma forma, irmãos, a gente deve agir nesse tempo. Se a gente tem um comando, e eu estou falando aqui, a gente está falando de um contexto de culto de missões, falando de nações, de outras regiões, mas, irmãos, podem ser comandos simples dentro da nossa própria vida. Coisas que Deus já falou para você: larga isso, cara. Chega. Vai. Eu quero que você comece a fazer isso, eu quero que você comece a estudar, eu quero que você comece a se preparar, eu quero que você comece a se esforçar para desenvolver algo que eu tenho na sua vida para fazer. E às vezes a gente está ali vagaroso: não sei o tempo. E aí eu quero que você pense comigo, irmãos, imagina você sendo Deus, aí você vai lá, compra um povo com o preço do seu filho, dá um comando, e a resposta que você recebe é: já vou, estou indo, em breve, assim que ficar tudo bem eu vou, assim que eu tiver tudo estabilizado eu vou. E, irmãos, o apóstolo Paulo não chegou lá e foi ver: cara, será que tem Airbnb lá? A gente vai como? De Uber? Ou vamos pegar aquele barquinho ali mesmo? Entenda, irmãos, eles estavam indo para o novo. A Macedônia, ela fica ali na região da Grécia, já entrando já dentro do continente europeu. E era uma região nova. Até então o apóstolo Paulo tinha ido para a Ásia. Então era algo novo que eles não conheciam nada, eles estavam simplesmente seguindo uma instrução. Muitas vezes a gente está esperando, irmãos, tudo bonitinho, claro, bonito, lindo, e Deus está falando: vai, eu estou contigo, eu estou junto com você, vai dar certo, porque eu estou aqui com você. Então eles não pararam para pensar no sentido de
avaliar se era o tempo ou não, eles imediatamente corresponderam. E nós precisamos estar, irmãos, prontos para corresponder imediatamente aos comandos de Deus. Amém? E algo que eu queria compartilhar com vocês, a partir desse tempo, olha que interessante. Esse livro ele é escrito por Lucas, né? Lucas, ele é um médico que ele foi o escritor não só do Evangelho, mas também do livro de Atos. E olha que interessante, se você reparar, a partir do verso 10, ele começa a falar na terceira pessoa. Então, bota lá, por favor. Ó. O 10, ele fala, procuramos partir para aquele destino. Até então, ele estava narrando Paulo, narrando Silas, narrando alguém, e ele começa a falar de procuramos. O que isso quer dizer? A partir desse momento, e você vai ver isso no texto, ele está junto nessa obra. Então, agora a gente já tem pelo menos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas nessa expedição missionária. Amém? E aí, na sequência, irmãos, a gente vai vendo que Paulo em Filipos, né? No 11, diz assim, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Irmãos, deixa eu passar para você um pouco do contexto do que era Filipos. Tá? Filipos era uma cidade, entenda que nesse momento, a gente está falando de uma época onde todas as igrejas, todas as regiões, essas regiões onde a gente conhece na Bíblia, elas estavam sob domínio do Império Romano. Então, essas cidades elas estavam sendo meio que colonizadas pelos romanos. Deixa eu só achar aqui, irmão, só um minuto aqui cheio. Elas estavam meio que sendo colonizadas pelos romanos, então elas todas estavam sobre a mesma influência. Né? E Filipos era uma cidade muito específica em relação a esse contexto, porque ela era meio que considerada uma espécie de mini-Roma, porque ela tinha muitas características de Roma. Então, ali, por exemplo, não era uma cidade onde o judaísmo era muito forte. Não existiam, por exemplo, sinagogas. Era uma cidade onde eles estavam ali meio que muito linkados com Roma. Então, quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, ele fica um tempo e aí ele passa, no verso 13 ele fala, no sábado saímos, volta a dizer, a expressão, a forma, o tempo verbal, saímos, ou seja, Lucas estava junto. Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, irmãos, eles foram orar para pegar instruções, para estarem juntos. Às vezes, irmãos, a gente pode pensar assim, não, mas eles tinham que procurar uma igreja, tinham que procurar uma sinagoga, um lugar legal. Mas, irmãos, muitas vezes o que nós vamos ter é uma beira de um rio. E a gente tem que estar pronto para tudo. O missionário, alguém que está comissionado, ele tem que estar pronto para tudo. Ele não tem que ficar escolhendo se... Não, calma aí, tem ar-condicionado lá? Onde eu vou ficar? Não, calma aí, a poltrona é acolchoada. Cara, aquelas cadeiras não são legais. Não, irmãos, estavam aqui sentados no chão. Estavam aqui sentados à beira do rio, mas o que importa era o quê? Era esse tempo de comunhão, esse tempo de oração. E eles encontram um grupo, irmãos, ali, que era um grupo de mulheres, e no 14 começa a falar sobre uma delas, que é a Lídia. Ele começa falando sobre certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Lídia era provavelmente uma das mulheres ricas daquele tempo. Por quê? Púrpura, esse tecido, ele era extremamente raro de se conseguir. Por quê? Era um pigmento que ele vinha dos moluscos, então era difícil você ter acesso. Então essa mulher, além de tudo, era uma mulher provavelmente da alta classe social. Então, olha só que interessante, Deus ele direciona esses homens para um novo lugar, diferente do que eles tinham colocado no coração. Nesse lugar eles começam a buscar orientação, vão para um lugar para se reservar para oração, lá encontram uma mulher
rica, aparentemente, pelo contexto, pelo entendimento, por vender um tal especiaria, a gente entende que era dessa forma. E a palavra fala que ela era temente a Deus. E eu quero começar um ponto interessante com vocês sobre isso. Temente a Deus. Quem já ouviu aqui essa expressão, até mesmo de pessoas ímpias? Fulano é muito bom, é um cara temente a Deus. Mas entenda, irmãos, o fato de ser temente a Deus não te garante salvação. O fato de ser bom, o fato de ser uma pessoa boa, uma pessoa que não fala besteira, uma pessoa que não vive errado, não te garante salvação. O que te garante salvação é Jesus Cristo. O que te garante salvação é confessar o nome dele crendo com o coração. Então, quando o apóstolo Paulo chega, e eu acho muito importante esse relato de Lucas, porque diz que, independente do fato dela ser temente a Deus, ela precisava de salvação. Um outro testemunho que a gente tem similar a esse é o de Cornélio, um homem temente a Deus, mas que também precisava de Cristo Jesus. Então, irmãos, não olhe para as pessoas que são boas, entre aspas, e fala assim, não, está tudo bem, ela é uma pessoa boa. Irmãos, não é essa a condição para ser salvo. A condição para ser salvo é ser crente em Cristo Jesus. Reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, declarar isso publicamente, crendo com o seu coração. É isso que vai te salvar, é isso que nos salvou, amém? Glória a Deus. Então, seguindo, no 15 fala assim, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, olha a influência que ela tinha. Ela foi batizada juntamente com toda a sua casa. Na sequência, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e fique aí, e nos constrangeu a isso. Olha só que interessante, irmãos. Ela não só nasceu de novo, não só reconheceu que eles eram homens de Deus, não só entregou sua vida a Cristo, como passou a falar assim, olha, se você entende tudo que aconteceu na minha vida, e você acredita que isso é verdade, vem para minha casa. Eu quero hospedar vocês, eu quero dar guarida a vocês. Irmãos, olha que poderoso, você vai para um lugar, imagina, sem nenhuma referência, sem nenhum conhecido, conhece alguém na beira de um rio, prega a palavra e o Senhor vai e te influencia essa mulher a poder te gerar uma base missionária. Irmãos, e nesse texto aqui, essa conversão, ela é considerada a chegada do Evangelho na Europa. Olha que poderoso, irmãos. O Evangelho chegou na Europa por conta desse movimento. Tem noção disso, irmãos? Tem noção que às vezes a gente acha que algumas coisas que a gente faz é meio aleatória, que não tem sentido, mas através de uma obediência sua, a palavra pode chegar numa casa e aquela família ser transformada. Talvez aqui em Osasco todo mundo já conheça sobre Jesus, muitas pessoas já ouviram falar, mas talvez vai chegar em famílias especificamente que são fechadas, que nunca ouviram sobre salvação, ou que não se abriram para isso, mas você, com a graça que está sobre a sua vida, com a unção que está sobre a sua vida, vai chegar nesse lugar, vai chegar nesse ambiente, e através de uma palavra que sai da sua boca, o Evangelho sendo pregado pelos seus lábios, você vai alcançar aquela casa, alcançar uma pessoa, alcançar alguém influente, e aquela vida, aquela família vai ser transformada. Agora, olha que interessante, irmãos, a obediência de Paulo fez o Evangelho chegar na Europa. Irmãos, tem noção disso? E não foi em qualquer uma, mas foi uma pessoa que tinha ainda no coração essa visão já ampla, a ponto de falar, não, eu não quero só que isso fique para mim, venha para minha casa. Eu quero vocês na minha casa, eu quero guardar, eu quero cuidar de vocês, eu quero que você continue influenciando a nossa região aqui com a palavra que está no seu coração. Amém, irmãos? Então, o próprio Lucas aqui cita, né, e nos constrangeu a isso, ou seja, ela ainda colocou eles numa situação assim, não tem como negar, né? Como é que eu vou negar aquilo que eu acabei de fazer, né? Eu creio nisso, eu creio que você foi salva. No 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro, olha que interessante, irmãos, pausa aqui rapidamente, saindo nós para o lugar de oração, ou seja, eles estavam com guarida agora, estavam com uma casa, mas ainda não perderam seus hábitos. Eles continuam orando, eles continuam se reunindo, eles continuam dando primazia para aquilo que é fundamental. Ei, irmãos, não importa o nosso tamanho, a gente não pode perder as bases.
Não importa se daqui a um tempo nós vamos ter centenas, milhares de pessoas aqui, a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de congregar, a gente não pode deixar de servir, a gente não pode deixar de se envolver. Sabe por quê, irmãos? É porque é isso que nos sustenta. É isso que faz tudo o que precisa ser feito acontecer. Amém? Então, no 16, ele começa falando sobre a jovem possessa de espírito adivinhador. Então, ela saiu ao encontro deles, né, continuando ali no 16, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Irmão, aqui a gente tem várias aulas nesse pedaço. Primeira delas, nem tudo que você ouve é de Deus. Por mais bom que possa ser, por melhor que possa ser, não é agradável, faz sentido, não, de fato. Imagina se a gente está andando na rua e alguém chega para você: ei, esses são homens que vão trazer o evangelho para Osasco. Aí você: uau, glória a Deus. E a gente está ali, recebendo, né, e tal, muito bom. Só que o apóstolo Paulo percebeu algo estranho, e a gente precisa ter essa sensibilidade. Tinha algo estranho. Era uma verdade? Era uma verdade, irmãos. E entenda, espírito, e como é que está esse texto, no texto aí no 18 para você? Está em minúsculo, não está? Então não é um Espírito Santo, é um espírito que é um demônio, na verdade. Então o demônio, ele falou uma verdade, embora ele não consiste na verdade, ele não tem unidade com a verdade. Então qual é o cuidado disso, irmãos? Você pode ouvir verdades que na verdade são oriundas de demônios. Para quê? Para te paralisar, para te amedrontar, para poder te levar para um caminho errado. Amém. Olha aí. Glória a Deus. Que bom. Deus está falando com o Senhor. Amém. 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 Então a gente tem que estar pronto para ouvir. A quê? A voz do Espírito. A palavra fala que o filho, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe discernir a voz do seu pastor. Agora, como nós vamos conseguir discernir a voz do nosso pastor? E eu não estou falando eu aqui, amém? A voz do nosso pastor supremo, nosso pastor Jesus Cristo. Amém. Como nós vamos discernir a voz dele? Conhecendo ele, tendo comunhão com ele, amém, ouvindo ele. Para quê, irmãos? Eu posso te garantir, irmãos, pensa na pessoa que você tem mais comunhão. Ela pode falar baixinho, ela pode falar no telefone, você vai discernir quem é, sem precisar se identificar. Eu sei a voz da Michela quando ela vai falar para mim: oi, eu já sei quem é ela. Ela nem precisa falar assim: sou eu, Michela. Já reparou isso? A gente nem fala assim, né? Você vai ligar lá para o seu pai: oi, sou eu, pai. É claro que ele sabe que é você, né? Mas a gente fala assim mesmo: oi, mãe, oi, amor, oi, já sabe, sou eu. Tá bom, tudo bem. Então, assim, porque a gente já conhece a voz, a gente tem intimidade. Então, o apóstolo Paulo, ele percebeu algo estranho. Opa, isso aqui não é uma voz de Deus. Isso aqui não está certo, tem uma coisa errada. E interessante que ele não fala com a mulher, já reparou? Olha lá no versículo 18, por favor, bota aí, Kelly. Ele fala, voltando, disse ao Espírito. Sabe, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nós devemos dar ordem ao Espírito. Quando tiver, você passar por uma situação como essa, de alguém possesso de um espírito demoníaco, você não tem que falar com a pessoa: sai, Michela, em nome de Jesus. Não, você fala: sai dela em nome de Jesus. Então, ele deu uma ordem do Espírito, ao Espírito, em nome de Jesus. Eu te mando, retira-se, e na mesma hora saiu. Então, o apóstolo Paulo tinha tanta convicção do que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha hábitos de oração. Por quê? Porque ele sabia que quem mandou ele ali foi Deus. Ele tinha convicção do propósito dele naquele lugar. Entende, irmãos? Não é só simplesmente porque ele quis ou porque ele é muito bom, mas existe sim uma prática que nós precisamos agir. Entenda, irmãos, você pode ter promessas valorosas, valiosas, palavras maravilhosas, irmãos, mas se você não corresponder, nada vai acontecer na sua vida.
não acontece por osmose. Você precisa corresponder. O apóstolo Paulo precisou imediatamente se levantar e ir até a Macedônia. O apóstolo Paulo precisou, mesmo contrário ao desejo dele, parar e não ir segundo um não do Espírito. Muitas vezes a gente está rompendo essa barreira do não, querendo fazer do nosso jeito. Entenda, irmãos, na mesma hora ele saiu. No 19, vendo os senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha que perturbação. Ele só expulsou o demônio de uma mulher. Você entende, irmãos, como muitas pessoas estão cegas por conta de dinheiro, a ponto de não identificar aquilo. Sabe, são pessoas que estão ali ouvindo e vendo maravilhas, irmãos. E elas não conseguem se dobrar por conta do amor à ganância, por amor ao dinheiro. Então elas não conseguem se dobrar a isso. Então não se iluda com pessoas, irmãos, que têm um coração caído. Não, fulano é bom, ele é gente boa e tudo mais. Era um negócio. Era um negócio baseado no quê? Na escravidão de uma mulher possessa por espíritos demoníacos. Mas era um negócio. Os caras poderiam ser gente boa, mas eles estavam tão cegos que eles não conseguiram ver aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele. Cara, na hora ela passou, saiu. Qual era deles? Cara, eu preciso me render a esse Deus. Mas não houve conversão, porque o coração deles não estava no lugar. Então, irmãos, tem pessoas que amam mais ao dinheiro do que ao seu Criador. Que a gente tenha cuidado para não entrar nesse caminho. De amar mais o dinheiro, amar mais aquilo que nos faz bem, entre aspas, do que aquilo que Deus está falando no nosso coração. Amém? No 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha que delícia, irmãos. Coisa boa, né? Tomar uma surra de vara. Poxa, não sei se você teve essa oportunidade quando criança, né? Mas essa brincadeira aqui não era aquela batidinha que sua mãe dava, não. Era doído, irmão, doído. E depois deram muitos açoites. Imagina uma galera te arrebentar, irmãos. Depois de muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora você imagina, irmãos. Vamos lá. Você está ali e fala assim, cara, sabe de uma coisa? Acho que eu vou lá para Osasco. Osasco já conheço todo mundo lá, de boa e tal. Aí tu vai dar um passo, não é Osasco não. Vou lá para Carapicuíba. Não, Carapicuíba não. Aí Deus fala para você, vai para Barueri. Aí tu chega em Barueri, eu estou falando justamente para você mentalizar. Chega em Barueri, aí você, primeiro, não tem ideia do que vai acontecer, porque você está indo às cegas. Aí começa indo bem. Você encontra uma pessoa, essa pessoa recebe a Cristo, aí você começa a ser... Aí daqui a pouco você vai lá, expulsa um demônio de uma mulher, é humilhado, arrancam sua roupa, te dão uma surra, colocam você na prisão. E aí o que o apóstolo Paulo fez com Silas? Chegou na hora, falou assim, Deus, é isso? Você me tirou de lá para me colocar para viver. Eu não admito viver isso. Eu não admito viver essas questões aqui, não. Ei, irmão, a gente está sendo muito menino, né? A gente, às vezes, está querendo achar que tem a coragem de apontar para Deus alguma coisa. Ei, não! Que história é essa, Senhor? O Senhor me tirou lá, eu queria ir para Osasco, eu queria ir para Carapicuíba, eu não vou passar necessidade aqui em Barueri. Eu não admito isso. Agora sabe, desculpa a expressão, é o poste fazendo um xixi no cachorro? Ei, irmãos, vamos baixar nossa bola. Fale a circunstância, fale o contexto, ok, mas a Deus, Ele não te deve nada. Nada, irmãos.
E pode ter certeza, o fim sempre vai ser bom. Mas entenda, você não tem o direito de requerer nada de Deus nessa autoridade. Nada, irmãos. Você é filho, mas também é servo. Então vamos baixar a nossa bola. Paulo e Silas ali naquele contexto, irmãos, e muitos de nós murmuraríamos. Senhor, olha só, não fiz nada errado, tudo que eu quero, tal. E a gente ali, ó céus, ó vida, reclamando, questionando Deus, sabe, cobrando Deus uma solução, quando na verdade, irmãos, eles agiram totalmente diferente. Totalmente diferente. Entenda, irmãos, Deus ele vai te suprir, nós pregamos essas verdades aqui. Amém? Ele vai te suprir, ele vai atender, mas entenda, irmãos, não direcione a sua ira a Deus. Direcione a situação. As circunstâncias estão prontas para te atender. Mas entenda uma coisa, existem situações que nós vamos passar sim. Jesus Cristo nos falou que nós passaríamos por aflições. Então essa história de, não vou passar, não admito sofrimento na minha vida, não admito problema para a minha vida, você entendeu o evangelho errado. Eu entendi o evangelho errado. Eu não posso ficar paralisado, irmãos, esperando tudo acontecer. Não, porque isso aqui, não, porque isso aqui, não, porque isso aqui, sabe, esperando condições. Imagina, eu fico imaginando, irmãos, às vezes, sabe, questionando, às vezes, naquele âmbito, às vezes, de uma questão financeira, de um problema, e aí eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, meu filho, se você está reclamando de uma questão financeira, o que você vai fazer no campo missionário? O que você vai fazer quando você estiver à frente de uma igreja? Você vai ligar para sua mamãe e vai ficar chorando? Ou você vai levantar a cabeça e vai para frente? Você vai ficar lá, ai meu Deus, eu não aguento mais, eu quero abandonar essa vida e tal. É para isso que você foi levantado? É para isso que eu fui levantado? Ei, irmãos, tenha atitude. Tenha convicção do que quem falou com você. Não, mas está difícil, está apertado, tal. Se levante em frente, não fique acovardado. Não fique ali sentado, esperando tudo melhorar para você voltar a fazer. Não, vai lá e faz. Então, Paulo e Silas sabiam exatamente a quem eles serviam. Eles sabiam exatamente, irmãos. Estavam lá acorrentados, e eles pararam, com certeza, olharam para um lado, para o outro, e falaram assim, cara, os presos estão ouvindo a gente. Vamos tocar o terror aqui. Tocar o terror santo nesse lugar aqui. E aí eles começam, irmãos. No 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Na versão NVI diz assim, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, olha como o mesmo imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ei, irmãos, o mesmo imediatamente que você correspondeu atrás, Deus correspondeu aqui na frente. Ei, o mesmo Deus lá de trás, que deu a ordem, Ele vai te suprir, Ele vai te sustentar nesse lugar. Você não precisa cobrar Ele. Ele vai te dar, irmãos. Ele vai promover escape. Mas entenda, Deus estava ali, de alguma forma, irmãos, alcançando tanto o alto liderança, a alta cúpula, a alta sociedade de Filipos, como também o baixo. Alcançando desde ali os prisioneiros. Entenda, irmãos, às vezes a gente olha, parece que é com um povo inferior. E durante muito tempo a igreja foi omissa, com algumas ressalvas. Mas graças a Deus essa visão, inclusive no nosso ministério, mudou radicalmente. E hoje nós temos grandes projetos em diversos presídios e unidades reformatórios. Mas entenda, irmãos, a gente precisa alcançar todos. Deus não falou, vai para aquele que está direitinho, assim, assim, bonitinho. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Então o apóstolo Paulo, junto com Silas, vão lá, oram, e de repente, imediatamente, todas as portas se abrem, as correntes se soltam, e o carcereiro despertou do sono, no 27, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se.
supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Já imaginou o seguinte? Imagina, vamos pensar aqui, um presídio famoso aqui, Carandiru, ok? Imagina, a gente está aqui no Carandiru. Aí, do nada, está lá o povo orando, está os dois lá orando. A gente está só assistindo. Vamos só assistir agora, ok? E está lá, irmão, cheio de presos, cheio de jaula, né? Quase que uma jaula. Mas cheio de cadeias ali, as celas, as grades, todas ali prendendo um monte de celas. E aí está lá Paulo e Silas fazendo uma ruaça santa. Orando, gritando, louvando ao Senhor e tal. Daqui a pouco, irmãos, vem um terremoto, mas tão grande que as portas não resistem. Foi isso que aconteceu. Mas olha que interessante, o temor e a glória do lugar era tão forte que eles não conseguiram sair. A gente não se atenta a isso. Irmãos, se você está num presídio e a porta abre, vai todo mundo embora. Todo mundo vai embora. O que está ali quase para sair, o que está já há muito tempo de cana, vai todo mundo embora. Mas ninguém conseguiu sair do lugar, meu. Estava todo mundo lá. Tem noção disso, irmãos? Porque há um nível de glória quando nós exaltamos o nome dele, mesmo em meio às dificuldades, irmãos, que não há cadeia, não há nada que possa nos parar. Nada, irmãos. Nada. Eu creio, irmãos, em missionários nesse nível. Sabe, a ponto de estar ali no meio de um perrengue brabo. E entenda, irmãos, todos nós, de alguma forma, fazemos missões, amém? Talvez a gente não vá para uma nação, mas a gente vai para missões aqui, na nossa região. Missões mais próximas, mas que têm seus percalços, muito menores, mas têm seus percalços. E eu creio, irmãos, em níveis de unção e de glória, por conta da obediência, por conta de um coração que está ali. Sabe, eu estou com a conta atrasada, eu estou pensando, veio aquela conta, segunda-feira vem uma conta, eu não tenho dinheiro para pagar, está chegando aquele compromisso, eu não tenho como pagar, mas você não coloca os seus olhos nisso e coloca os seus olhos no Senhor. E começa a glorificar: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. Obrigado, Pai, como o apóstolo Paulo aqui e Silas, chegando, provavelmente estavam ali declarando e agradecendo a Deus pelo livramento. Senhor, obrigado porque é um privilégio te servir. Essas cadeias aqui são glória para mim, de poder fazer isso pelo teu evangelho, não por um erro meu, mas porque eu estou te servindo. Ei, irmãos, tem noção do que é isso? Tem noção de que ter essa consciência? E isso foi algo que afetou aquele ambiente, a ponto das portas não resistirem. Quando nós cantamos, né, quais as cadeias que possam suportar o seu nome? Tem noção disso, irmãos? Não há cadeias que resistam ao som da sua voz. Ei, irmãos, Deus quer falar na nossa vida. Deus quer agir na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Se renda a Ele. Chame pelo nome dEle. Clame pelo nome dEle. Se posicione pelo nome dEle. Independente da pressão, da dificuldade. Independente se você está sem roupa, surrado, apanhando. Mas você está ali, ó, firme, porque você tem um Deus e sabe exatamente o que você tem que fazer. E seguindo aqui, então, o carcereiro, no 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus.
Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava a grande alegria por terem crido em Deus. Amém, irmãos? Olha que interessante. O apóstolo Paulo, se você volta um pouquinho o texto, lá na morte de Estevão, o apóstolo Paulo está ali consentindo a morte de Estevão, porque ele era um perseguidor do Evangelho, perseguidor de Cristo, dos cristãos. Então ele era tão zeloso com a lei que ele perseguia Cristo, aqueles que se diziam de Cristo, a ponto de consentir nas mortes. Esse mesmo apóstolo Paulo foi transformado a ponto de chegar para aquele que estava o aprisionando e falar: cara, não faça isso, não acabe com a sua vida. Porque se fosse outros, irmãos, falam assim: obrigado, Senhor, me livrou, vou embora. Ele que se mate, o problema é dele. É ou não é verdade, irmãos? Porque às vezes a gente tem a mania, irmãos, de querer justiça própria. Como se nós fôssemos os justiceiros. Não me perseguiu, me fez mal, então ele também tem que morrer mesmo. Não, esse mesmo apóstolo Paulo, impiedoso em outros tempos, tornou-se um homem compassivo, a ponto de amar aquele homem e entender que havia um propósito de Deus naquele homem. E ele foi lá e falou: não faça isso. Ei, está todo mundo aqui. E aquele homem que estava o aprisionando virou enfermeiro dele. Cuidar das suas feridas, dar comida. Entende, irmãos? Então, quando nós olhamos para toda essa história e vemos o Evangelho foi estabelecido lá com a Lídia e a sua casa, e agora ele alcança também a família do carcereiro. Mas entende, irmãos, todos aqueles prisioneiros ali, irmãos, eles continuaram presos. De alguma forma as cadeias voltaram para os lugares, não sei o que houve, mas eles continuaram lá. Tanto que, olha que interessante, eu não tinha reparado nisso. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Ou seja, o carcereiro saiu com Paulo e Silas, foi para a casa dele, depois voltou com Paulo e Silas para a prisão, até o dia seguinte, onde ele foi liberado. Então, Paulo e Silas não fugiram da prisão. Eles foram libertados. É isso aí. Deram uma volta e voltaram. Então, Paulo e Silas estavam ali, sabe, irmãos, sendo cuidados agora, e depois voltaram para o mesmo lugar. O carcereiro continuou com o emprego dele. Porque às vezes eu tinha essa ideia, falei: não, aceitou a Cristo, agora ele virou um missionário também, né? Está lá na pista agora. Não, ele continuou no ofício dele. O que isso quer dizer, irmãos? Muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa sair do que a gente faz para poder cumprir o propósito de Deus. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. Sair é uma consequência de uma orientação. Amém? Eu não faço porque eu acho, eu faço porque eu tenho convicção. Amém? Então, seguindo aqui, eles voltaram, e aí o apóstolo Paulo, irmãos, ele é fantástico. Por quê? Ele já podia ter feito isso antes, mas ele estava ali meio que discernindo o tempo e as coisas que estavam acontecendo. Então, quando o carcereiro fala para ele sair de em paz, no 37 ele fala: Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele poderia não ter sofrido nada daquilo. Ele fala: eu sou romano, eu preciso de um julgamento. Mas ele não chegaria, provavelmente, talvez, à prisão. Então, ele estava ali seguindo o fluxo, seguindo aquilo que estava acontecendo. Então, foram até eles, primeiro no 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Ou seja, eles tiveram que ir lá,
soltar ele, ó, desculpa porque a gente te prendeu e te bateu, né? Mas agora, por favor, vai embora daqui. E aí, no 40, encerrando o capítulo, diz assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Outras versões dizem, os encorajaram. Então partiram. O que eu quero trazer também com esse final aqui? Lídia, irmãos, de fato, se converteu de fato. Ela ali não só teve um processo de emocionado, a ponto dela não querer dar sequência naquilo que aconteceu na vida dela. E ela também pagou um alto preço, irmãos. Imagina, ela abrigou aqueles que perturbavam a cidade. Ela abrigou aqueles que outras pessoas queriam matar. E ela não se fez de desentendida quando eles chegaram lá, né? E a Andréia até fala, chegou lá, tocou no interfone no condomínio, né? Não te conheço não, vai embora. Não, ela foi, recebeu, né, com toda a honra e chegou, ó. E eles mesmos, né, chegaram, encorajaram eles e seguiram em frente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Nós precisamos ter clareza a respeito do que Deus tem para a nossa vida. Acho que você já ouviu isso aqui de mim diversas vezes, em quase todas as ministrações eu falo sobre isso. Eu vejo, irmãos, que a gente tem, e quando eu estava orando sobre esse culto, eu vejo, primeiro, a gente tem que entender se nós não estamos na condição de Lídia. Em que sentido? Né? Antes do encontro com o apóstolo Paulo. Que condição é essa? Uma condição onde eu sou temente a Deus, eu gosto do Evangelho, eu sou amigo da igreja, mas eu nunca entreguei minha vida a Cristo. Então esse é o primeiro passo. Eu preciso entregar minha vida a Cristo. Eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu quero também falar aqui com vocês sobre alguns outros aspectos. Primeiro, nunca subestime aquilo que Deus colocar no seu coração. Nunca subestime as orientações que Deus tem colocado no seu coração a respeito do seu propósito. Às vezes a gente tem olhado para as circunstâncias e nos posicionado até de uma forma tímida ou de uma forma a entender que aquilo ali não é para a gente. Mas, ei, se Deus falou com você, Ele é fiel e justo. E Ele é fiel e capaz para cumprir, independente do que seja. E outra coisa, não negligencie as primeiras instruções, as instruções que possam parecer simples. A obediência deles fez com que o Evangelho chegasse à Europa. E quando você vai vendo as cartas do apóstolo Paulo para as igrejas, ele fala sobre a igreja de Filipos, a igreja através da carta aos filipenses. E você vê como Paulo fala sobre a igreja de Filipos, falando sobre a forma como eles reagiram à palavra, a forma como eles se desenvolveram na palavra, ou seja, o fruto do trabalho dele. Às vezes, irmãos, na nossa jornada a gente vai tomar umas surras. Talvez não vai ser física, talvez vai ser emocional, talvez vai ser na mente, talvez vão ser palavras, talvez pessoas vão nos trair, talvez pessoas possam nos virar as costas, irmãos, mas entenda, se você estiver debaixo da direção do Espírito, irmãos, você sempre vai chegar no lugar certo. Você sempre vai cumprir aquilo que precisa ser cumprido, independente do que precisa ser feito. O apóstolo Paulo poderia chegar, irmãos, e ter tido aquele sonho de um homem macedônio esperando ele, falando, vem aqui nos ajudar. Esse homem macedônio nunca existiu, nós lemos a história aqui. Não teve ninguém fisicamente, naturalmente, olhando para ele e falando assim, eu estava orando por vocês. Pelo contrário, irmãos, eles foram pancada, paulada, chicote. Mas ainda assim, mesmo com esse entendimento, Paulo via além. Não, eles não estão pedindo, eles não estão nem reconhecendo, mas eu vim aqui para trazer solução para eles. Eu vim aqui para trazer ajuda para eles. Então entenda, irmãos, nada do que Deus fala para você é à toa. Nada do que Ele inspira você a fazer é à toa. Mas seja preciso nas orientações. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.